céu vou descansar, com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Meus irmãos, boa noite na paz do Senhor. Quanto tempo, hein? Espero tê-las bem. É um motivo de satisfação, mais uma oportunidade. Podemos compartilhar algo da parte do Senhor para com os irmãos. De antemão, agradeço a confiança do pastor Wellington, que está aqui à frente do trabalho, enfim, que nos franqueia essa oportunidade. Não sou digno, mas eu agradeço a confiança em nós depositada. Nos foi dada a oportunidade de refletir uma breve passagem com os irmãos. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma menção e também acompanhada de um agradecimento. Como os irmãos sabem, né, nós também estamos inseridos nesse cenário tão difícil no contexto da saúde, e a minha família foi atingida, né, foi com alguns dos meus familiares foram atingidos pelo Covid, infelizmente com algumas consequências para alguns de nós. Como os irmãos sabem, a minha esposa foi acometida, as minhas filhas Beatriz e Isadora também, meu sogro, o pastor José Dias, minha cunhada Edneia, meu cunhado Eliezer, a minha sogra, a irmã Elza. De todos eles, né, as crianças estão bem, não tiveram sintomas nenhum. A Rosângela ainda tem algum mal-estar, dor no corpo, um pouco de falta de ar, mas nós cremos na plena recuperação dela sob a mão do Senhor. Meu sogro está bem, a minha cunhada e meu cunhado estão bem. Minha sogra permanece internada, ela tem tido alguma evolução ao longo dos dias, e nós acreditamos que o Senhor, ao seu tempo, dará a devida recuperação conforme a sua vontade para a irmã Elza. Os nossos demais familiares estão bem, a minha mamãe, a irmã Dora, a minha avó,
está guardada, minha irmã e seus familiares, meu tio aqui ao lado, a sua família estão guardados pelas mãos do Senhor. Em relação a esse tema, eu já falei num outro momento para alguns irmãos e eu reforço, meus irmãos, esse tema do Covid, nós temos tido perdas muito próximas a nós, de amigos nossos que têm partido, infelizmente. Eu reforço a minha fala, já falei num outro áudio. Meus irmãos, vamos nos preservar, vamos nos cuidar, vamos levar a cabo todas as orientações dos órgãos de saúde. Vamos ter um pouco mais de graça e suportar essa fase tão difícil que tem assolado o nosso país, tem nos enclausurado, deixado presos, distantes, enfim, e agora mais restritamente sem poder estar na casa do Senhor. Mas a casa do Senhor somos nós. Nosso coração anseia por estar na congregação juntamente com você, nosso querido e amado irmão. Mas o momento ele demanda cautela, cuidado, muito zelo, muita prevenção, muita máscara, muito álcool gel, pouca movimentação, só o necessário aqueles que precisam, e constante oração e comunhão com o trono da graça. Meus irmãos, é o que eu posso dizer para os irmãos. Passamos dias difíceis aqui, dias de muita preocupação, de incerteza, de insegurança, mas a boa mão do Senhor permanecia sobre a nossa casa e tem cuidado da minha e da sua família, e nenhum mal vai nos alcançar. Eu creio dessa forma. Isto posto, vamos partir para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração tem um pouco a ver com essa questão do tempo, a dificuldade do tempo passar, das coisas acontecer, e foi registrada por João, Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Nos diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 colunas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas daquele tanque. Porquanto, de tempos em tempos, um anjo descia em certo momento ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que este estava nesse estado há muito tempo, repito, Jesus sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e andou com sua cama, e partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Meus irmãos, essa é uma passagem de veras conhecida, mas o que o Espírito Santo me incomodou sobre esse cenário aqui diz respeito ao que está registrado no versículo número 5. Estava ali um homem que havia há 38 anos estava enfermo. Um detalhe histórico, nós tivemos a graça de conhecer aquele lugar, especificamente onde estão os escombros, os achados do tanque de Betesda. Segundo os estudiosos, o tanque de Betesda ficava num lugar próximo ao templo de Jerusalém. Então as pessoas passavam por ali, se lavavam e iam para o templo. Também alguns estudiosos costumam afirmar que porque o Império Romano ser muito idólatra, muito pagão, eles acreditavam que havia um deus na época chamado Asclepe, que esse deus operava milagres naquele lugar e as pessoas eram restabelecidas. Havia muito secretismo, muita idolatria, muito misticismo no meio daquele povo. Mas em resumo, a Bíblia registra que de tempos em tempos um anjo descia e movimentava a água. A Bíblia também registra logo mais no versículo 3 que havia grande multidão. E o que me pegou, meus irmãos, deixou constrangido, era o tipo de doença que ele cita: cegos, coxos e paralíticos. Meus irmãos, o que um cego tem de perspectiva de vida?
O que um coxo tem de perspectiva? O que um paralítico tem de perspectiva? Nenhuma. Esperança, sonho, projeto, tudo isso não existe mais. Um cenário de doença, de enfermidade, de incerteza, o que menos se tem é sonho, é esperança, é perspectiva. Tudo se esvai, tudo se perde quando se tem um cenário ruim como esse. E detalhe, os judeus tinham a cultura de apontar de que se uma pessoa era objeto de uma enfermidade como essa, era porque ele ou seus pais pecaram. Imagine, sem perspectiva, sem sonho, sozinho, abandonado, pobre, miserável, ainda se ver sob a acusação dos seus, entre aspas, irmãos, dizendo que você era responsável por aquela doença. Mas enfim, a Bíblia não cita o nome daquele homem, tampouco a família, nem tampouco a condição dele. Mas nós podemos aqui, de maneira bem breve, mencionar algumas características daquele homem. Aquele homem era um homem solitário, um homem triste, pobre. Eu penso, irmãos, que aquele homem ficava talvez o dia inteiro na porta na beirada daquele tanque, sem comer, esperando talvez alguém trazer algo, lhe ofertar algo, alguém lhe pegar no colo. A Bíblia não cita que ele tinha amigos, que os seus parentes estavam ali. Eu fiquei pensando o que é um cidadão ficar o dia inteiro na ponta de uma piscina, de um tanque, esperando a água ser movimentada, né? E isso pode acontecer a qualquer momento do dia. A água ser movimentada para que ele pudesse receber a sua restauração. E detalhe, sempre alguém ia na frente, sempre alguém primeiro, sempre alguém antes. A providência sempre alcança o irmão da direita, o milagre sempre chega por mão da esquerda. O resultado, a resposta é sempre com o meu vizinho da direita ou meu vizinho mais à frente. Nunca vem para mim. E eu me questiono, mas Senhor, por que não eu? Por que aquele irmão? Por que aquela irmã? E aquele homem todos os dias, talvez chegava até ali se arrastando numa maca, alguém levava ele todos os dias naquela mesma vida. Quantos anos aquele homem foi colocado na beira daquele tanque? E a vida é seguida da mesma maneira, sem perspectiva, sem esperança, sem sonho, sem futuro, sem alegria, sem paz, uma alma abatida, angustiada, depressiva talvez, porque não tinha como enxergar algo diferente. Mas a Bíblia também registra, no versículo número 6, e Jesus vendo. A vida segue, a vida continua, a rotina vai permanecer até que Jesus te vê. Quando Jesus te vê, quando Jesus nos vê, quando Jesus tem um encontro comigo e com você, a história muda. Existe uma história antes e depois de Jesus nas nossas vidas. Glória, pois, ao nome do Senhor. E o dia daquele homem chegou. A Bíblia registra que Jesus viu aquele homem. Jesus poderia passar direto. Por que Jesus tinha que passar no meio dos doentes para ir ao templo? Jesus podia escolher um caminho melhor. Eu vou passar no meio desse povo doente, não tem nada para mim aí. Mas, meus irmãos, quando Deus quer ter um encontro com alguém, a história é mudada, o cenário é alterado. Nada há que impeça a vontade do Senhor atuar na vida de uma pessoa. E foi exatamente dessa maneira que aconteceu com aquele homem. Jesus Cristo poderia ter olhado para os coxos. Jesus Cristo poderia ter olhado para os outros paralíticos. Jesus Cristo poderia ter encostado, talvez algum cego, ter tateado Jesus, mas não. A Bíblia deixa claro que Jesus viu aquele homem. Jesus tinha um projeto de vida e salvação para aquele homem. Jesus tem um projeto de salvação específico para a minha e para a sua casa. Glória, pois, a Ele. E a Bíblia nos diz que Jesus sabia. A Bíblia diz que Jesus sabia. Meus irmãos, Jesus sabia. Um versículo que eu li aqui, versículo 6, Jesus vendo esse deitado, sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, meus irmãos.
Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de tudo desde antes da fundação do mundo. Você acha que Jesus não sabia desse cenário que nós estamos envolvidos? Jesus tem o controle de tudo em suas mãos. Jesus sabe de todas as coisas, glória pois a Ele. Jesus sabe da sua dor, da sua dificuldade, do seu mal-estar, do seu distanciamento, da sua solidão, da sua dispensa, da sua causa na justiça, da dificuldade entre os seus familiares. Jesus sabe de todas as coisas, meus irmãos. E o que me deixa mais admirado, seguindo aqui, é que Jesus vai direto ao ponto. Jesus poderia entregar uma esmola para ele, perguntar se ele queria que fosse colocado sobre o tanque, mas Jesus pergunta para ele: o que você quer? O que você quer? Você quer ficar são? É a pergunta de Jesus. Hoje, nessa noite, Jesus pergunta: você quer ficar são? Jesus tem cura para mim e para a sua vida nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. O sangue de Jesus nos purifica de toda dificuldade. Meus irmãos, o interessante é que aquele homem poderia ter respondido, sim, a resposta mais óbvia: você quer ser curado? Claro, é lógico, Senhor, me ajuda, por favor, faça algo. Mas não, meus irmãos, a dificuldade que eventualmente impera sobre as nossas vidas, um momento difícil, talvez de enfermidade, talvez de crise financeira, de crise social, coloca uma venda sobre os nossos olhos, e Jesus pergunta para mim, para você: você quer ser curado? E aquele homem não conseguiu responder. Muito pelo contrário, aquele homem estava com o coração amargurado, triste, abatido. Eu penso que ele tinha um pouco de remorso dos seus amigos ou dos seus familiares, porque ao invés de responder que sim, ele me disse: mas não tem ninguém que me coloque. Transferiu para terceiros. Nesta noite, meus irmãos, Jesus quer ter um particular comigo e com você. Jesus está perguntando para mim e para você: você quer ser curado? Você quer ter paz no seu coração? Você quer ter alegria de volta? Jesus tem alegria para dar para mim e para você. Glória pois ao nome dele, aleluia. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos o costume, a cultura ou a dificuldade de elevar o tamanho do nosso problema, de engrandecer a nossa dificuldade. E em contrapartida nós minimizamos o tamanho e a autoridade que rediz sobre Jesus. Glória pois a Ele. Foi o próprio Jesus quem nos afirmou na sua Escritura: todo poder me foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. Glória pois a Ele. Mesmo assim, meus irmãos, Jesus não levou a cabo a resposta daquele homem. Jesus no mesmo instante respondeu: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia nos diz que após 38 anos, meus irmãos, paralítico, com as suas pernas entrevadas, sua musculatura estava rígida, a Bíblia nos diz que ele teve dificuldade para se levantar. A Bíblia registra muito pelo contrário, meus irmãos. A Bíblia deixa claro que ele tranquilamente, meus irmãos, se colocou de pé e andou. E a Bíblia registra que ele pegou a sua cama, ou seja, já estava com força, com a sua força física restabelecida, porque a bênção do Senhor é completa, meus irmãos, e não acrescenta dores. Que palavra maravilhosa do Senhor Jesus, meus irmãos. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E nessa noite, não importa quantos anos você está passando por essa dificuldade, eu estava pensando sobre essa ministração, de que no dia 16 de março de 2020, a empresa que nós trabalhamos decretou, o trabalho remoto. Já passamos aí um ano, 16 ficou para trás, 38 anos enfermo, já estamos há tanto tempo nessa condição, nada mudou, a igreja está fechada, mortes todos os dias, notícias ruins nos noticiários, nada acontece. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a palavra que veio do coração do Senhor para o meu coração, eu quero compartilhar com você. Não, meus irmãos,
Nós não estamos numa rotina. Os céus não está de bronze. Os céus não passa por rotina. O céu é dinâmico. Deus continua trabalhando. Deus continua operando. Deus continua cuidando. Deus continua preservando. Deus continua restabelecendo a família, restabelecendo a nossa casa. Tem restabelecido a família, a saúde da minha família. Em meio a essa enfermidade, Deus tem cuidado de nós. O migrador não tem entrado na nossa casa. O ceifador não tem nos alcançado, porque o Senhor não está de férias. Não há rotina no céu, não há descaso. Deus continua trabalhando em favor daquele que nele espera. Glória, pois, ao nome do Senhor. Mas já para concluirmos, meus irmãos, eu gostaria de deixar aqui 3 notas para os irmãos. A primeira delas é o seguinte: não há lugar específico para Deus atuar na minha e na sua vida. Não há condição, não há regra. Não existe regra, impedimento, não existe regulamento que impeça a vontade e o agir de Deus nas nossas vidas. Glória, pois, ao nome do Senhor. Não importa se existe 1000 pessoas à sua frente, não importa o quanto elas estejam melhores que você no aspecto social. Quando Deus quer trabalhar, nada impede a ação da mão do Senhor. Glória, pois, a Ele. Não há barreira, não há cor, não há condição social, não há raça, não há aspecto financeiro, não há grau de intelectualidade que peça impedir a mão do Senhor de agir sobre as nossas vidas. Glória, pois, a Ele. Ficou claro nessa passagem, meus irmãos. Aquele homem, meus irmãos, poderia ser o último da fila, talvez morrer sem ter a sua cura, porque muitas vezes as pessoas passavam na frente dele quando a água era movimentada. Mas para Deus não há protocolo. Se há protocolo, Ele quebra o protocolo, Ele quebra a regra, Ele muda, Ele para o tempo, Ele muda o curso da natureza para abençoar aquele que nele espera. Glória, pois, ao nome do Senhor. Um outro aspecto importantíssimo, meus irmãos, versículo 8 nos diz: levanta-te, levanta-te. Esta é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Levanta-te, coloca-te de pé, falei contigo. Levanta-te, põe de pé. Deus nessa noite tem saúde, tem vida e vida em abundância para entregar, para conceder para todos nós. Mas basta nós nos colocarmos de pé e Ele vai falar comigo e contigo. Glória, pois, em nome de Jesus. Meus irmãos, outro detalhe, como eu já citei, quando Jesus age, meus irmãos, Ele nos dá a bênção por completo. A Bíblia registra que o homem levantou, se colocou de pé e andou e pegou sua cama e saiu. Deus restabeleceu ele 100%, meus irmãos. Não tinha nada atrofiado que não voltou para o lugar, porque nervo, músculo, não importa. O corpo humano obedece à vontade do Senhor. Se Deus determinar nessa noite que a cura chegou à sua casa, glória, pois, a Ele, porque a cura chegou em nome de Jesus. Ele tem o poder sobre a enfermidade. Não obstante, meus irmãos, a Bíblia não registra que aquele homem tinha qualquer correlação com o Senhor, de que ele conhecia Jesus, de conhecia o seu projeto de salvação. Havia muitas pessoas naquele lugar, como eu já citei aqui, e a própria Bíblia registra. Havia uma multidão, dá para os irmãos terem uma ideia do que você chegar num lugar que tem uma multidão de enfermos. Mas, meus irmãos, Jesus viu aquele homem. Jesus me vê. Jesus me vê. Jesus me vê. Jesus te vê. Jesus nos vê. Jesus sabe do cenário que nós estamos envolvidos. Glória, pois, a Ele. Meus irmãos, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, Jesus nos vê. E a Bíblia registra, meus irmãos, que Jesus demonstrou amor tão grande para com aquele homem. Jesus não perguntou o sobrenome dele, aonde ele morava, qual era o tamanho do problema dele. Jesus trouxe a bênção para a vida daquelas pessoas, para aquele homem. Jesus tem bênção para mim, para a sua vida. Eu posso até conjecturar, e você pode até dizer, ou refletir aqui enquanto eu estou falando: ah, você não sabe do meu problema, as minhas portas estão fechadas, os meus amigos me deixaram, eu não vejo luz no fim do túnel. Mas eu tenho alguma coisa para dizer para você, já para encerrarmos, meus irmãos. Pensa aqui comigo. Onde não há esperança, Jesus tem esperança. Aonde há escuridão, Jesus traz a luz. Aonde há intranquilidade, tristeza, amargura,
Jesus tem paz para trazer para nós. Onde há enfermidade, onde há dor, onde há amargura, Jesus tem vida para trazer. Jesus tem cura. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E eu encerro a minha fala, meus irmãos, dizendo para vocês nessa noite, independentemente do cenário que nós estamos inseridos, Jesus tem vida para mim, para sua casa. Glória, pois, a Ele. Vamos continuar nesse mesmo propósito enquanto família de Deus, enquanto família de Jesus, convictos na nossa fé, convictos naquilo que nós seguimos. Devemos ter fé, confiar no Senhor e aguardar na providência divina, porque aquele que tem cuidado de nós, desde o dia da nossa formação até hoje, há de cuidar da minha e da sua casa até o grande dia da volta do Senhor. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos conceda a noite de paz e vitória. E eu deixo aqui um abraço em nome da minha família, da minha casa, o nosso sincero agradecimento aos irmãos pelas intercessões, pedindo também que os irmãos não deixem de orar pelos necessitados, pelos enfermos da casa do Senhor, que tanto precisam de uma providência divina. E eu passo aqui a palavra ao nosso pastor, já agradeço a oportunidade, deixando um abraço para ele e sua família, e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, Meus irmãos, graças a Deus pela palavra que nós ouvimos da parte de Deus aos nossos corações, ministrada pelo pastor Carlos, nossos agradecimentos a ele e uma lembrança para nós continuarmos orando pela sua família, pela recuperação completa da irmã Rosângela, os meninos, todos os seus filhos. Nossa irmã Neuzi também ainda carece das nossas orações, o irmão Ezequiel e a irmã Kátia. E eu também gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos orassem também pela nossa irmã Sônia Magalhães. Ela não tem estado muito bem, está em casa agora, passou por alguns exames no final dessa semana, carece das orações da igreja para que ela tenha o seu bem-estar restabelecido nesse momento que nós temos enfrentado. E continuemos orando uns pelos outros, certo, meus irmãos, de que através das nossas orações o Senhor nos ouvirá e Ele nos dará a vitória completa sobre esse mal que tem se alastrado aí sobre a terra, como nós temos visto, mas também nos dará vitória sobre tantas outras necessidades que nós temos, meus irmãos, que só a mão do Senhor pode de fato intervir de forma favorável a nós. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de nós nos reunirmos, Senhor, através deste canal para meditarmos na Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz, para te louvarmos e para te adorarmos, Senhor. Te pedimos agora que a Tua mão continue estendida sobre a vida de cada filho Teu, de cada servo Teu da nossa congregação. O Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. Continua derramando a Sua providência sobre o nosso lar, Senhor, nos ajudando para que a gente possa se ver livre desta enfermidade. E se alguém porventura for contaminado, Senhor, que o Senhor venha restabelecer a cura, Senhor, através do Teu poder, através da medicina. Tu és poderoso, nós confiamos em Ti, e foi o Senhor também quem deu a sabedoria ao homem para que ele possa, Senhor amado, ter uma condição de fornecer um tratamento adequado para os teus filhos, mas nós te pedimos, nos guarda e nos protege, continua ajudando os nossos irmãos que ainda têm os sintomas dessa doença, a nossa irmã Rosângela. Senhor, ajuda todos os que estavam recentemente, Senhor, para que possam ter um pronto restabelecimento do seu bem-estar, a irmã Kátia, o irmão Ezequiel, a irmã Neuzi, a família do pastor Carlos, também, Senhor, a sua cunhada, o seu concunhado Eliezer, a Neia, os seus pais. Fica com eles, Pai amado, e nós pedimos também o Teu favor em favor da nossa irmã Sônia Magalhães. Visita ela lá no seu lar, Senhor, alcança ela com saúde, para que ela possa testificar a respeito das Tuas maravilhas, Senhor, e da operação do Teu poder na vida dela também. Te peço agora, Senhor amado, nos dá uma noite de paz, Senhor, uma noite de descanso tranquilo, na presença dos nossos familiares e amigos, Senhor, para que através do Teu poder em nós, Senhor, o Teu nome possa ser conhecido, Senhor, e por meio de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, que, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado e nós sejamos testemunhas vivas e oculares do Teu poder na terra, lançando luz, Senhor, através da Tua presença em nós a este mundo que carece tanto de salvação, Senhor, da salvação das suas almas. Fica conosco, eu te peço agradecido por tudo que já tem feito por nós até aqui, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor.
Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém, queridos. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser